A Copa está aí, ela já tomou conta das ruas do país, mas muitos brasileiros ainda protestam contra os gastos e por melhorias na saúde, na educação e na segurança. Esse é o tema, Adriana, da nossa entrevista de hoje. A gente tem o prazer de receber mais uma vez o cientista político da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Obrigado. Ano de eleição presidencial, ano de Copa do Mundo aqui. A última vez que a gente recebeu a Copa do Mundo aqui, a televisão sequer era uma realidade. Foi em 1950, a televisão estava sendo criada pelo Chateau. Né? E, de quebra, ano de manifestações. Que país vai emergir disso tudo? É difícil saber, né? Primeiro porque o mais importante, sem dúvida, será a eleição que acontece em outubro desse ano, né? A Copa pode deixar um legado, sim, através da construção dos estádios, alguns investimentos estrangeiros aqui no Brasil, mas eu acredito que não se pode superestimar, né, esse legado, até porque muitos desses estádios permanecerão após a Copa do Mundo subutilizados, enfim, a capacidade está muito além, por exemplo, do público que comparece nos campeonatos estaduais, no campeonato nacional, enfim, então eu acredito que o mais importante vai ser a eleição presidencial, mas a gente também tem que estar de olho no que está acontecendo fora dos estádios também. A Copa tem uma influência direta na eleição esse ano? Não, eu não acredito que tenha uma influência direta sobre a eleição, não, né? Tanto o Brasil ganhando quanto não sendo campeão da Copa do Mundo, isso vai ter uma influência muito pequena, né, na eleição. São diversos fatores que explicam, né, a possibilidade de eleição de um candidato, e esse é apenas um dos muitos fatores, né? Então, a explicação nunca pode ser unicausal, tem diversos outros elementos, mas eu acho que o mais decisivo mesmo vai ser a postura dos candidatos no momento que começar o horário eleitoral, no rádio, na TV, isso vai ter uma influência maior. Agora, Pedro, a economia também é mais importante. Uhum. Agora, sobre as manifestações, a impressão que se tem é que deram uma acalmada, né? Ou não? Se a gente comparar com o número de pessoas que estão manifestando, se comparar com junho do ano passado, por exemplo, de fato, parece que isso acalmou, né? Mas é só uma aparência, porque existem muitos protestos, né, de movimentos sociais organizados, trabalhadores sem teto, sem terra, militantes de partidos políticos de esquerda, são pessoas que foram desalojadas das suas residências, né, essas remoções forçadas, inclusive, de algumas pessoas. Então tem bastante protesto, mas agora na periferia das grandes cidades, como aqui em São Paulo, né? Então, se no ano passado muitas dessas manifestações foram nas regiões centrais, que tinham muito mais visibilidade, como na Avenida Paulista, agora isso está mais localizado, né, nas marginais, nas rodovias no entorno da cidade, nos bairros periféricos, como em Itaquera. No dia da abertura da Copa do Mundo tinha milhares de pessoas, 3, 4 ou 5 mil, variando, né, de acordo com as estimativas aí, protestando ali na Zona Leste, aqui em São Paulo. Né? No Carrão, exato. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso condenou veementemente a hostilidade à presidente Dilma Rousseff no Itaquerão. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse modelo de olhar para a classe política como um todo e o que é que pode acontecer em função disso. O que chamou muita atenção e que foi muito comentado após isso era o fato de que as pessoas que estavam presentes ali no estádio eram, em sua maioria, pessoas brancas, pessoas que tinham condição de pagar realmente um valor muito alto pelo ingresso ali nos estádios, chegava até quase R$1.000, né? Sim, é elite paulistana. Exato. Então, quer dizer, a correlação de forças no interior do estádio de futebol não corresponde àquilo que a gente encontra no interior da nossa sociedade. Né? Então, a sociedade é muito mais complexa do que aquelas pessoas que estavam presentes ali no estádio. Então, se de fato a maioria, uma grande parte das pessoas presentes ali hostilizaram a presidente Dilma, né? Inclusive isso repercutiu muito mal, parece que o tiro até acabou sendo pela culatra, porque mostrou uma certa arrogância, falta de educação de muitas pessoas. Né? Pode existir, encontrar outras maneiras, inclusive, de protestar. Se o Fernando Henrique criticou, como muitas pessoas, que inclusive nem são simpatizantes ou eleitores da Dilma, outros chegaram a apoiar, como o Aécio Neves, dizendo que a vaia foi merecida, enfim. Né? Então não há um consenso na nossa sociedade com relação a isso. Né? Mas eu acho que a resposta da Dilma foi interessante. Ela disse em que sentido? Ela disse que foi torturada na época da ditadura militar, sofreu agressão muito mais violenta do que essa e acabou suportando. Né? E hoje existe esse direito, inclusive, da população poder se manifestar livremente sem temer sofrer qualquer tipo de represália ali no estádio de futebol. Tem um escritor paquistanês, o Tariq Ali, que diz o seguinte, que nós já vivemos uma dinastia da extrema esquerda,
uma dinastia da extrema-direita, e o continente sul-americano conhece bastante isso, bastante bem, às vezes abertas da América Latina. E agora a gente vive uma dinastia do extremo-centro. Você concorda com essa visão centrista que tem preponderado no pós-Guerra Fria? Eu acho que os partidos, por exemplo, os partidos de esquerda deram uma guinada mais à direita. O PT é um grande exemplo disso daí. Se a gente compara o PT 30 anos atrás, no momento da sua fundação, com as suas propostas como cancelamento da dívida externa, reforma agrária radical, então as medidas eram muito mais radicais do que essa postura moderada do Partido dos Trabalhadores hoje. Que eles chamaram de pacto pela governabilidade. Exato, mas isso não acontece em todos os países. A gente vê, mesmo na esquerda, por exemplo, alguns partidos, alguns governantes na América Latina que estão muito mais à esquerda. O Hugo Chávez, agora o Nicolás Maduro na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, enfim, assim como também alguns outros países têm partidos de extrema direita que vêm ganhando força. Isso, como mostra, por exemplo, a recente eleição para o Parlamento Europeu, onde os partidos de extrema direita, alguns inclusive com inclinações nazifascistas, tiveram uma votação bastante expressiva. Preocupante, aliás. Preocupante, sem dúvida, né? Porque são movimentos nacionalistas xenófobos que criminalizam a presença dos imigrantes aí nos países, responsabilizando-os pela perda do emprego, enfim. Então eu não concordo muito com essa opinião do Tariq Ali.